autoconhecimento cíclico de verdade, como começar, mas sem se perder na cobrança. Eu já vou te contar como é que foi o meu autoconhecimento cíclico e o meu autocuidado também, quando eu comecei com essa coisa de ginecologia natural, que pra mim não fazia o menor sentido, eu nunca tinha ouvido falar, e eu não sei se pra você também é uma novidade. Na época que eu comecei, foi lá por volta de 2017, 2018, e nessa época não tinha muita referência, não tinha muitas pessoas que falavam sobre, então eu posso dizer pra você que ela foi até bem mais tranquila de ser aplicada no dia a dia, porque não tinha muita referência. Não sei se você tem muita referência em ginecologia natural, ou se você conhece muitas pessoas que falam sobre isso, mas hoje, por trabalhar na área, claro que eu conheço muitas colegas de profissão, então eu vejo assim, quantas coisas tem por aí. E eu acho que pra mim também era mais tranquilo começar, porque eu seguia uma única pessoa e eu fui fazendo, né, o que ela falava no gratuito, depois eu entrei no curso dela, eu fui aplicando as coisas, depois eu comecei a estudar devagarinho, fazer a formação em ginecologia natural e fui aplicando as coisas da formação junto da minha vida mesmo. Então aquilo que eu ia aprendendo, eu ia praticando e depois eu comecei a fazer isso em atendimento. E eu acho que essa minha jornada, ela foi legal porque ela foi muito leve, foi muito de boa. Não foi aquela coisa assim de um monte de coisa pra fazer e coloca, vai na rotina e tal. Eu só comecei a me perder um pouco nisso quando a gente já tava assim em 2021, 2022, alguma coisa assim, que eu acho que foi quando começou a ter muita coisa em rede social, falando sobre autocuidado, disciplina, motivação, força de vontade, e daí isso tudo assim virou uma obesidade mental e eu comecei a misturar os assuntos porque eu achava que em algum momento eu tinha que entrelaçar a disciplina e o autocuidado cíclico e fazer uma junção só, mas eu fazia isso de uma forma muito doida, porque eu também comecei a aplicar as coisas de ginecologia natural, mas eu também estava me aprofundando nos assuntos. E daí parece que vem uma pressão de que você tem que colocar tudo que a disciplina fala, tudo que a força de vontade fala, tudo que existe de autoconhecimento cíclico, parece que tudo tem que estar muito perfeito. Então são aqueles rituais que a gente vai criando para nossa vida, mas você não pode fugir deles de jeito nenhum. Então acordar às 5 da manhã, tomar o banho gelado, tomar, sei lá, o chá de não sei o que, e depois já pula para o ciclo das sementes, e depois você tem que fazer tantos blocos de estudo para estudar, sei lá, você tem que ler tantos livros no mês. Então isso tudo acabou gerando assim muita confusão. Eu fui tentar fazer tudo de autocuidado, tudo que tinha à minha disposição e fui vendo que eu estava mais replicando sugestões que tinham por aí do que verdadeiramente colocando na minha rotina o que fazia sentido para mim. E aqui já fica a primeira sacada que eu dou para você. Por mais que você veja muitas coisas sobre disciplina, autocuidado, seja ele um autocuidado cíclico ou não, força de vontade, enfim, pega uma coisa e aplica essa uma coisa. Não coloca assim um montão de coisa para você fazer, porque vai chegar uma hora que o teu corpo não vai aguentar, vai se sobrecarregar e você vai querer chutar o pau da barraca, você vai cansar e daí você vai procurar um prazer instantâneo, você vai procurar uma distração, que pode ser vendo série, pode ser jogando, pode ser comendo, pode ser se distanciando dos teus propósitos, das coisas que você tem para fazer, só porque você precisa, sabe, dar uma aliviada. Uma coisa que pode te ajudar muito a entender se a tua rotina tá puxada ou não, principalmente o autocuidado, porque a gente tem aquela sensação de que o autocuidado vai nutrir e tudo mais, mas a gente acaba botando tanta coisa que eu não sei se aquilo nutre ou se aquilo drena mais a nossa energia. Então uma coisa que você pode começar a fazer, que tá aqui no link da descrição desse vídeo, é baixar a Mandala Lunar. Ela é gratuita e ela tem um vídeo também, um material dentro do Notion te explicando como você pode aplicar isso no teu dia a dia. Então é bem legal, porque você já sabe aquela perguntinha que eu amo: como eu me sinto hoje? É a pergunta que você precisa responder em cada dia ali da Mandala Lunar, justamente para você identificar o que está roubando a tua energia, o que está te nutrindo de verdade. Quando a gente para no final do dia e fica refletindo, como é que o meu dia foi hoje? Como eu me sinto hoje? Aí é muito mais fácil de escrever ali: nossa, eu tô me sentindo animada, foi um dia legal, foi um dia produtivo. Escreve lá: ou tô me sentindo sobrecarregada, por mais que eu entreguei tudo que eu precisava e tal, nossa, foi um dia denso, pesado. Então você pode às vezes escrever: dia, check, mas muito cansada, sabe? Muito sobrecarregada. E é legal você colocar isso, porque depois que você entende as fases do teu ciclo, fica muito mais fácil saber que tipo de autocuidado o teu corpo pede naquele determinado momento do teu ciclo, sabe? E aqui também fica uma observação para vocês sobre querer essa coisa da rotina perfeita.
sabe? De deixar tudo muito idealizado, com a própria mandala lunar. Então, é até uma sacada que eu falo com as minhas alunas, que é o seguinte: quando você vai fazer a mandala lunar, você pode até começar ali no flow, na animação, na alegria. Todo dia você responde essa pergunta: ai, como eu me sinto hoje? Você vai colocando ali palavras-chave, ou às vezes uma frase curtinha. E o espaço ele é pequeno justamente para a gente ser sucinta e conseguir fazer a avaliação quando o ciclo acaba. Mas chega um momento da tua vida, da tua rotina, que as coisas estão acontecendo, que a vida está acontecendo, que você não sabe o que você vai escrever, porque ou você tá sem tempo, ou é muita coisa na cabeça que você não conseguiu parar e tipo, sabe, o que meu corpo tá falando? O que meu corpo tá querendo comunicar comigo? Às vezes acontece, tá tudo bem. Não é porque às vezes você não parou ali que, meu Deus do céu, que erro grave, eu estou desconectada de quem eu sou. Calma, calma. As coisas também não são assim preto no branco, não. Mas o que eu quero que você entenda é que o simples fato de você escrever ali, não sei o que eu tô sentindo, já respondeu tudo, tudo. Porque se você depois olha aquela mandala ali lunar totalmente completa, escrito em determinados dias do teu ciclo, não sei o que escrever, tipo, o dia passou corrido, sabe? Ou tipo, não sei o que tá na minha cabeça. Isso já diz muito, porque a gente consegue, com a nossa própria reflexão interna e bem pessoal nossa, identificar: nossa, eu escrevi aqui que tipo, tô sem saco para escrever, ou tô sem tempo para escrever, ou não sei o que escrever. Isso é interessante porque a gente começa a ver se tem alguma coisa naquela fase que tá pegando a minha energia. Às vezes pode ser um projeto e que tá muito animado e tal, que você tá super focada, que a gente se desconecta um pouquinho de querer fazer uma escrita terapêutica, e tá tudo bem. Ou às vezes você vai falar: caramba, bem nessa fase aqui foi quando eu tive um desentendimento com meu marido, foi quando no meu trabalho aconteceram várias coisas ali meio pesadas e eu tive que segurar as pontas. Então, até quando a gente escreve dessa forma, a gente consegue identificar o que pode ter causado aquele sentimento ou aquela sobrecarga que a gente está sentindo que não pôde escrever, sabe? E outra coisa bem legal sobre não deixar com que essa rotina e esse autocuidado entre naquela coisa da perfeição, é porque quando a gente fala da perfeição, a gente tira todo o lado sombra e a gente só quer a luz, só quer o glamour das coisas. Só que aí, quando a gente fica muito presa nessa perfeição, o que a gente acaba esquecendo é que os nossos sinais e os nossos sintomas, eles são uma linguagem. E por mais que às vezes a gente não entenda, ou a gente acha que está sentindo errado, que eu não posso sentir raiva, que eu não posso ser impaciente, que eu tenho que ser mais gentil, a gente continua sendo humano. Então imagina que na sua pré-menstruação sempre vem alguns picos de raiva e impaciência. Geralmente, numa rotina de autocuidado cíclico, você vai ignorar isso, jogar pra lá, e vai falar: não, eu tenho que fazer agora skincare de não sei o que, tomar meu banho da banheira com os sais e com as ervas XYZ, ao invés de pegar aquele sentimento, abraçar e falar: o quê? O que esse sentimento quer me mostrar aqui? Tá tudo bem, eu posso não entender, mas eu me acolho nesse processo. Isso é autocuidado. É você se acolher no processo. Não é tipo criar um plano externo e tentar se encaixar nele esquecendo quem você é, né? Eliminando as coisas que você não quer sentir sobre você. O autocuidado está justamente em fazer com que essa rotina que você idealizou e planejou, ela te sirva. E não o contrário. Não é você que tem que ficar dando check nela o tempo inteiro. Eu era essa pessoa, fazia aquela rotina cíclica de autocuidado, um chuchu, coisa mais linda de se ver. Só que não dava pra fazer tudo. Por quê? Porque às vezes aconteciam coisas na minha vida, ou reflexões que vinham, pensamentos, que eu precisava acolher, que eu precisava, peraí, o que o meu corpo tá sinalizando? Só que eu não tinha tempo pra isso. Por quê? Porque eu tinha que dar check nessa minha lista inteira. Só que ao contrário, primeiro a gente, depois é esse externo que a gente idealizou aqui. E daí, conforme a gente vai prestando atenção no externo, a gente vê o que realmente está nessa lista, que faz sentido fazer, e outras que são até bonitinhas, podem ter até resultado, mas que pra gente não faz sentido, ou se a gente começar a fazer, mais vai gerar sobrecarga do que propriamente, sabe, algum resultado, algum prazer, que é o que o autocuidado também tem que trazer pra gente, um prazer ali. Isso é sabedoria. É saber aplicar exatamente aquilo que você viu e
começar a observar o que faz sentido ou não dentro da tua rotina. Tem coisas, por exemplo, amigas que fazem pilates ou fazem yoga, e nesse momento da minha vida isso não me chama atenção. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é aula de step, e para outras amigas isso já não faz tanto sentido, não chama tanta atenção. Então entende que a gente vai dançando de acordo com aquilo que chama mais a nossa atenção? A mesma coisa, formas de organização, ferramentas de organização. Para muitas pessoas o Trello funciona, para outras vai ser o Notion. Tem gente que gosta mais de mapa mental, tem gente que gosta de fazer mapa mental com papel e lápis mesmo na mão e não usando aplicativos. Então essas ferramentas também são legais para você experimentar, mas não levar aquilo como ferro e fogo, sabe? Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá usando, então também eu vou fazer e usar porque é o que tem que ser. Não, se não tá fazendo sentido para você, é hora de parar aquilo tudo e começar a desenhar algo que realmente faz sentido. Por isso que a gente tem aquela fase do ciclo maravilhosa, a nossa pré-ovulação, que a gente pode testar um monte de coisa nova, mais ou menos ali junto e misturado, porque ela permite isso. É uma fase realmente de se aventurar. Então, por que não se aventurar em todas as coisas que podem trazer mais prazer pra gente, dentro de uma fase que é propícia para isso, e a gente começar a escolher o que faz ou não sentido para nossa rotina. E é sempre bom te lembrar o valor da direção, de como você vai fazer as coisas, e se você precisa de ajuda, buscar ajuda. Então, cursos, consultorias individuais, processos terapêuticos individuais, pode ser até mentorias em grupos, se isso ressoa no seu coração. Eu vou te falar que eu já fiz muita coisa em grupo, já contratei muitas mentorias em grupo, mas hoje eu tenho gostado mais de consultorias individuais. Eu acho que isso tem acelerado os meus resultados e tem, assim, um foco e um cuidado bem personalizado para mim. Eu também ofereço isso na minha consulta de direcionamento cíclico. É uma consulta individual que eu olho os exames da mulher, eu vejo o que ela precisa, qual é o diagnóstico que ela já chegou para mim e vou criando com ela ali protocolos com etapas personalizadas do que é importante para ela naquilo que chegou para mim. Ou seja, um diagnóstico de endometriose, ou ela tá querendo sincronizar a rotina dela com o ciclo menstrual, ou ela tem algum problema com cólica, com TPM e ela quer se livrar disso. Então é aí que eu entro em ação. Então o poder também de você pedir ajuda e ter um direcionamento bem personalizado e bem fidedigno àquilo que é a sua história, o seu momento de vida, o que você está passando agora e o que você deseja para a sua vida. Eu adoro fazer conteúdo aqui gratuito, tanto para podcast, quanto para YouTube, quanto lá no Instagram também. Então eu gosto de usar as redes sociais para disseminar o conhecimento, para sempre trazer coisa nova para você, coisas que eu tenho estudado, coisas que eu leio em livros, em cursos, em certificações. Então o conteúdo gratuito ele é muito legal, mas o conteúdo que a gente investe dinheiro, porque é um curso, é uma coisa mais personalizada, tem um estudo mais aprofundado, ele também é interessante da gente refletir que vai acelerar os nossos resultados. Então, apesar de também ser uma consumidora de conteúdo, mas não muito, porque eu já passei, eu acho que dessa fase, eu sou a pessoa que prefere muito mais contratar uma pessoa que vai conseguir me direcionar naquilo que eu preciso, seja na minha vida pessoal ou seja no meu trabalho, que é uma coisa que eu tenho focado muito mais agora. E uma sugestão que eu te dou aqui, que eu sempre gosto de dar para aluna e para cliente, é sempre pensar onde que eu estou mais propícia para começar o meu autocuidado cíclico. Ou é pela parte mais física, ou é pela parte mais emocional. Então, às vezes a gente tá com alguma cólica e eu tenho clientes que vêm pra mim já direto pensando o que eu posso tomar, o que eu posso fazer, o que eu tenho que mudar na minha rotina. E eu tenho clientes que chegam com a mesma demanda, só que pensam, Flávia, o que meu emocional quer dizer com isso? O que o meu corpo pode estar sinalizando? O que a gente pode ver na minha história? Como você pode me guiar a entender a minha história através disso? Tanto para um quanto para outro, eu costumo dar as mesmas ferramentas terapêuticas. Então, mesmo aquela que quer só as coisas mais do físico, eu acabo entrando com ela também na história dela para ela entender esse lado, para não ficar repetindo os padrões, saca? E para outra também é a mesma coisa. A gente entra nessa parte mais simbólica que ela quer compreender mais, mas não tem como a gente não entrar também com as partes de tratamento físico, com ciclo de semente, feijões, chás, vaporizações, se
for necessário. Mas na hora de personalizar todos os tratamentos, é sempre de acordo com aquilo que é mais fácil de ir aplicando primeiro. Então, para muitas mulheres já vai começar sendo chá, já ciclo das sementes, e para outras mulheres a gente vai começar com a parte mais simbólica, talvez uma vaporização, talvez uma escrita terapêutica, para a gente começar esse tratamento de uma forma que faça sentido para cada mulher que chega. E para você é a mesma coisa que eu sugiro. Se você tem alguma demanda no teu ciclo menstrual e você quer começar a colocar o autocuidado cíclico para te ajudar, por onde que você acha que é mais simples, mais fácil e que nutre mais o teu coração? É por essa parte mais física, de colocar mais chás, de mudar a sua alimentação, de começar a treinar, cuidar do teu sono? Ou é numa parte mais simbólica, de começar uma meditação, talvez uma yoga com um foco mais de restaurar, né? Entrar mais em conexão com a tua espiritualidade, a tua conexão com algo maior. Então sempre eu falo que os dois lados precisam se conectar em algum momento. Mas qual é o caminho mais fácil para você começar a se cuidar? E se você já começou o seu autoconhecimento, seja ele o autoconhecimento em geral ou o autoconhecimento cíclico, você não precisa parar tudo e voltar do zero. Só começa de onde você parou. É o que eu gosto de falar com as minhas alunas e clientes. Cara, parou? Só volta, só volta. Essa é a regra, só volta. Não precisa, ai meu Deus, que peleja, vou começar do zero. Não, volta de onde você parou e tá tudo certo. Sem cobrança, sem ficar se culpando no meio do caminho, com autorresponsabilidade. Parei de fazer um monte de coisa porque viajei ou porque eu tive outras demandas, outros imprevistos, outras pendências. Não tem problema. Só volta. E se for necessário olhar para a tua rotina inteira e ver realmente o que sai e o que fica, também é uma forma de autocuidado. Parar de exigir muito da gente em querer criar rotinas perfeitas de autocuidado, quando na verdade o pouco ele funciona, menos é mais. Sabe assim, o básico que funciona, o arroz com feijão bem feito? É isso. Você não precisa de muita coisa para cuidar de você. Pode ser super clichê o que eu vou falar, mas isso é clichê porque funciona, né? Mas o que você precisa é presença. Então, se você segue uma rotina de autocuidado com presença, lavando o seu rosto com presença, cuidando do seu cabelo com presença, se você medita, meditando com presença, vai ler um livro, tá ali focada no livro com presença, não é sobre ler todos os livros, sei lá, 24 livros por ano, sabe assim? Tipo aquela loucura de encher a agenda e dar check, tudo. Não é sobre isso. É sobre você estar presente quando você está se cuidando. Já tem várias pesquisas que já mostram o poder da gente começar a trabalhar, estar no momento presente, porque a gente diminui o nosso sistema simpático, que é esse sistema mais acelerado, mais da adrenalina, e a gente ativa mais o nosso sistema parasimpático, que é justamente esse sistema de calma, de presença, de foco, de concentração em uma coisa por vez. Espero muito que esse vídeo tenha te iluminado desse lado aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou sugestão, você pode colocar aqui no campo dos comentários, vai ser um prazer, uma honra falar com você. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!